Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde, Belo Horizonte. Boa tarde, super especial, sul de Minas, Zona da Mata e Vale do Mucuri. É sempre muito bom ter você aqui na tela da Band. Retorno do Brasileirão começa hoje. Cruzeiro tem muitos desfalques e Joel está na bronca. Atlético tem Mancini e Richarlison nas laterais. América só joga amanhã, mas já está pronto. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Flávio Carvalho. Boa tarde, Romero Boa tarde, Carvalho. Marcos. Então vamos lá. O futebol mineiro anda devendo e muito para o seu torcedor. O turno do Brasileirão mostrou bem o tamanho dessa dívida. O futebol mineiro decepcionou no turno do Brasileirão. O Cruzeiro começou a temporada brilhando na Libertadores, manteve a base do ano anterior e fez o torcedor acreditar que era possível a competição sul-americana e o nacional. Na Libertadores veio a eliminação e no Brasileiro o time não vai nada bem. Trocou o técnico Cuca por Joel Santana, mas também não chegou à ponta na briga de líderes. Com um futebol que nem de longe lembra o Cruzeiro organizado, forte, enfrenta sim a irregularidade. O time de Joel tem hoje o Figueirense em Ipatinga. Agora estou tranquilo, porque eu confio nos jogadores e quando a gente tem vontade, a gente pode fazer o que a gente quer. Nessas 10 últimas rodadas do Brasileirão, o Galo venceu apenas uma vez, empatou outra e sofreu 8 derrotas. Os 4 pontos ganhos em 30 disputados fazem também do Atlético a equipe que menos pontos somou nesse período. Da 13ª colocação no começo da 10ª rodada até a vice-lanterna do fechamento do primeiro turno do Brasileiro, a queda do Atlético é a mais acentuada entre os times que disputam a competição. Quer mais? Tem. O clube que mais perdeu são 12 derrotas, um número que impressiona. O futebol apresentado em campo é tão ruim que em apenas 19 jogos o time já tem um número de resultados negativos próximo do que atingiu em outras 4 campanhas completas da era de pontos corridos. São 6 derrotas só sob o comando de Cuca. Já são 9 jogos sem vencer na temporada, sendo 2 pela Copa Sul-Americana. Foi eliminado pelo Botafogo. A diretoria trocou o treinador, Dorival por Cuca, afastou os jogadores, contratou outros e o Galo não reage. Hoje o desafio é em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. Se o Atlético é o vice-lanterna, o lanterna é outro mineiro, o América. Para manter vivo o sonho de continuar na Série A, o Coelho precisa quebrar um retrospecto negativo no campeonato. Após 19 rodadas, o América é o único clube que ainda não venceu fora de casa. O desempenho ajudou a mantê-lo entre os 4 piores nas 7 últimas rodadas. Um dos poucos titulares absolutos até o momento, Marcos Rocha vem se destacando na lateral direita. E é uma peça importante para Givanildo Oliveira tentar conseguir vencer o Bahia, que na 16ª colocação com 20 pontos também luta contra o rebaixamento. Foi uma conversa construtiva, onde que a gente tem que fechar por um compromisso para a gente tirar o América dessa situação. Então foi uma conversa boa, onde que a gente tem que tirar bastante aproveito, pegar as coisas boas para levar dentro de campo e começar a vencer. E hoje começa o retorno. Que será que essas equipes estão preparando para os seus torcedores? Pelo menos, né? A gente espera que vitórias, né? Melhorar a condição de cada um. A gente vai falar muito sobre isso. E eu tenho uma dica imperdível para você, torcedor mineiro. A Deva, maior concessionária Iveco do Brasil, está comemorando 10 anos. E quem vai ganhar presente é você. As 3 melhores respostas ganharão camisas do Galo, do Cruzeiro ou do América. Mais um kit Deva com a camisa do time de vôlei do Sada. É, muito legal, não é? Para participar é fácil. Entre no meu Twitter, o twitter.com/DimarOliveira e responda: por que a Deva, maior concessionária Iveco do Brasil, deve te presentear com a camisa do seu time? Mas atenção, a resposta só vale se tiver a hashtag Deva10 anos. Então não se esqueça de colocar também o seu time do coração. Deva, 10 anos. Sempre ao seu lado. Pode mandar mensagem também, twitter.com/DimarOliveira. A gente quer ouvir a sua opinião sobre as equipes mineiras nesse retorno do Campeonato Brasileiro. O que a gente pode fazer? Quando a gente mostra ali, né, Flávia, essa hoje foi a nossa matéria de rede também, é difícil a gente falar para o Brasil inteiro a situação do futebol mineiro nesse momento. Que influência tem a ausência do Mineirão nisso, Flávio? Eu acho que tem muita. Ou do Independência. O Cruzeiro, principalmente, foi o time que mais perdeu com a ausência do Mineirão.
Porque o Cruzeiro, nesses últimos anos, brigou aí. O ano passado, por exemplo, brigou pelo título brasileiro. Talvez estivesse jogando no Mineirão, poderia ter ganho um ou outro jogo a mais e teria sido campeão. Faltou um joguinho. Exatamente. Teve aquela fase que jogou em Uberlândia. Exato. Então, complicou muito. Agora, eu acho que o Cruzeiro, para a gente falar um pouquinho de cada um, o Cruzeiro é o seguinte, o Cruzeiro precisa melhorar 20% para ele buscar uma vaga na Libertadores. Porque ele tem à frente dele 2 times que são cavalos paraguaios do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras. Todo ano, esses times disparam e depois começam a cair. Ah, mas não sei não, tem se mostrado muito acertado. Mas eu acho que o Palmeiras tem briga interna, o Botafogo também está começando a ter briga interna. Então eu acho que o Cruzeiro, se acertar um pouquinho, Gilmara, se, por exemplo, um Queijo da vida acertar no Cruzeiro, começar a fazer gol aí, com o Montijo, com essa turma toda, com a volta do Vitorino, o Cruzeiro pode conseguir aí as 11 vitórias. No papel é bacana, Exato. né? Ele não tem mostrado também em campo. Isso com 60 pontos, o Cruzeiro busca uma vaga na Libertadores. Eu acho que com isso aí. Agora, o Atlético, a missão do Atlético é bastante difícil, né, Dimara? Porque o Atlético tem 15 pontos. Ele tem que conseguir 10 vitórias para ele ficar tranquilo, né? 10 vitórias em 19. Ele tem que conseguir o dobro do aproveitamento que ele tem hoje, ou muito mais que o dobro do aproveitamento que ele tem hoje, para ele sair da zona do rebaixamento. Já o América é mais complicado ainda, porque o América não tem time. A defesa do América falha bastante, o América é um time limitado e que a gente não vê esperança nenhuma de brigar para sair da zona do rebaixamento. E esses números, né, Romero, eles são frios, mas são realistas, né? É a verdade do que está acontecendo. E até espelha um pouco o que eles têm jogado também. Apesar de que nos últimos jogos o América tem até apresentado uma melhora mais acentuada do que o Atlético. Concordo. O Atlético tem mostrado uma apatia dentro de campo, até às vezes tem o domínio do jogo, mas não consegue ser incisivo, não consegue criar alternativas. E o Cruzeiro, mesmo quando vence, não convence, e essa situação vem se repetindo. O Cruzeiro não tem tido nem sequer vitórias convincentes, nas derrotas elas são bastante convincentes, o que é muito preocupante. Eu me lembro, isso deve servir de inspiração para o Atlético, no campeonato de 1995, que era disputado um turno, você jogava com um time, era grupo A e grupo B. A e grupo B. E no primeiro turno você jogava dentro do grupo A, no segundo turno você cruzava, jogava com o grupo B. O Atlético terminou o primeiro turno na lanterna do seu grupo. E no segundo turno foi brigar para chegar às semifinais. Não conseguiu a vaga. O técnico era o... Mas mudou. Depois ele não terminou com o Levi. Mas o Atlético, ele brigou até o último momento, mas ele precisava de um outro resultado. Ele até fez seu resultado contra o Vitória, mas o Guarani não podia perder e acabou perdendo para o Santos. O Santos acabou depois indo na final contra o Botafogo. Ou seja, é possível, mas o problema do atleticano é que ele não vislumbra nada. Ele não vislumbra uma mínima mudança que seja. Nem sequer a manutenção de um time para isso ganhar a Copa. Até vi a entrevista hoje do Givanildo, ele falando, olha, mudar 3, 2 é necessário, mas se eu mudar toda a base, eu não vou conseguir nada. Então eu não posso mudar agora. Eu tenho que manter o que eu tenho aí. E ele não tem muita coisa e ainda está conseguindo fazer os seus jogadores darem um pouco de algo a mais. O Cuca nem isso. Lembrando, Dimara, que se o Cuca fosse um time, ele estaria na lanterna absoluta. Porque no Cruzeiro ele foi muito mal. Brasileiro e mais assumiu muito mal no Atlético. E vamos dizer, vale lembrar sempre que o Alexandre Calil disse na apresentação do Cuca que ele era o que mais conhecia a equipe do Atlético depois do Dorival Júnior, né? E morreu ontem no Rio de Janeiro o ex-jogador e técnico. Ele foi técnico do América e do Cruzeiro. Pinheiro. Primeiro técnico a dar uma chance como profissional ao ex-atacante Ronaldo, eternizado como fenômeno, morreu nesta terça-feira. Pinheiro faleceu vítima de câncer no Rio de Janeiro e tinha 79 anos. Como treinador, Pinheiro fez um bom trabalho no Cruzeiro e conquistou a Copa do Brasil de 93, quando o time celeste bateu o Grêmio na final por 2-1 no Mineirão. Naquele mesmo ano, ele escalou pela primeira vez no grupo profissional o atacante Ronaldo, que viria a se transformar em um dos grandes jogadores das décadas de 90 e 2000. No dia 6 de maio daquele mesmo ano, Pinheiro conquistou o título da Copa do Brasil. Depois de empatar sem gols o primeiro jogo em Porto Alegre, o time celeste levantou a taça pela primeira vez ao ganhar por 2-1 no Mineirão. Os gols foram de Roberto Gaúcho e Cleison, enquanto Pingo descontou para os gaúchos. Pinheiro também foi técnico do América. Eu tive a chance de conviver muito com o Pinheiro no início da minha carreira. É uma figura fantástica. Né, o Pinheiro era, e aquela história, né, eu começando, ele sempre, menina, eu preciso te contar. E quando ele saiu do América e veio para o Cruzeiro, ele falou, nossa, que desafio esse meu agora. Foi campeão da Copa do Brasil, naquele time que tinha o Éder Aleixo, né, o título nacional do Éder Aleixo é com o Pinheiro e é nessa Copa do Brasil. E a gente faz justiça sempre de dizer que foi o Pinheiro quem lançou o Ronaldo. Né? Ele conversou com a gente no aniversário do Minas Esporte, falou sobre isso, o Ronaldo falou sobre isso. Enfim, né, a vida que leva
a história, mas foi muito bom conviver com ele. Acho que foi um privilégio para quem teve essa chance, como nós tivemos. Eu tive o privilégio de conviver com ele. O Pinheiro, sem dúvida alguma, aceitava as críticas com a maior tranquilidade. Foi um grande zagueiro do Fluminense. Jogou ao lado do Procópio. O Procópio tem histórias maravilhosas, né, que eu vou dizer maravilhosas, porque são histórias agradáveis de se ouvir do Pinheiro. Né? E o Pinheiro sempre foi aquela figura humilde, aquela figura que aceitava as críticas. Né? Foi campeão com o Cruzeiro. E depois foi injustiçado, que saiu do time do Cruzeiro. Aquela história não tinha tanto nome como treinador, né? Aí acabou saindo do Cruzeiro, mas sem dúvida deixa uma história na vida do futebol brasileiro, que é o Pinheiro. Só o fato dele ter lançado o Ronaldo já coloca ele como um grande nome no futebol internacional. Né? Porque ele lançou aquele jogador que, pós-Pelé, foi o brasileiro que mais chamou a atenção do mundo. Isso não sou eu, Flávio, você, ninguém aqui do Brasil que diz. É o mundo que referencia o Ronaldo assim. O Pinheiro, além de tudo, era um treinador muito carismático. Todos os jogadores que tiveram a oportunidade de passar por ele têm esse carinho muito grande com o Pinheiro. E esse título da Copa do Brasil, que foi o primeiro título do Cruzeiro na Copa do Brasil, num momento de reestruturação do Cruzeiro. Foi dali que mudou toda a história. Bicampeão da Supercopa e depois campeão da Copa do Brasil. O segundo título da Copa do Brasil, né? Porque já havia ganho em 66. Não, ali é Taça Brasil, né? Mas da Copa do Brasil, agora você quer transformar a Taça Brasil, Copa do Brasil é outra coisa. Sim, a partir de 89, instituída a Copa do Brasil pela CBF, o Cruzeiro foi o primeiro título esse em 93. Porque da Taça do Brasil agora é campeão agora brasileiro. É campeão brasileiro. A não ser que você queira tirar o bi. De ser parecido o sistema de disputa com a Copa do Brasil, muito mais do que o Campeonato Brasileiro. Então vamos lá agora com o recado da Vilma Alimentos. A Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde, para você combinar atividade física com alimentação saudável. E seja qual for o seu gosto, espaguete, talharim, pena ou parafuso. A linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço no seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Duvida? Então prove! Vilma Alimentos, com você sempre, nos bons momentos. E no próximo bloco, continuamos o bate-papo com os nossos comentaristas. Vamos falar do Cruzeiro, Joel Santana na bronca, a 20ª rodada, a primeira do retorno. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.